Olá, para quem está nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma atividade dentro do nosso Festival Sertão Alternativo, mais uma versão online, né? Em 2021. E a gente espera que ano que vem a gente esteja todo mundo junto, se abraçando, cantando, dançando. E hoje, né, nós vamos, assim como geralmente fazemos, né, lançamento de livro. Estamos aqui com 3 mulheres maravilhosas e queria começar já apresentando para vocês, né? A mais novinha do grupo, a mais novinha em relação ao tempo de produção, é Elivanda Alves, né? Elivanda, tudo bem? Abre o microfone, Elivanda. Boa noite, tá ouvindo agora? Pronto. Boa noite a todas, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, mais uma vez. Tainara mexendo os pauzinhos dela. Como você Ela disse, arrasa. eu sou a mais nova, né, na parte da poesia, em relação a essas duas gigantes aí, e que elas têm me ajudado bastante, bastante mesmo nessa questão assim de divulgação do meu trabalho, né? Desde Uhum. o começo, eu só tenho a agradecer a elas. Massa. E Thay Ah, também, não, vá. pode- e Não? Thay também tá sendo um anjo, né? Sempre que ela pode, ela sempre está arrumando uma oportunidade, é uma coisa sempre para me encaixar. E Francisca, essa eu devo quase tudo a ela. São os amores. Nossa. Elivanda, tu és de Teixeira, né? Na Paraíba? Eu nasci em Teixeira, me criei Uhum. na zona rural, município da Paraíba também, próximo à Imaculada, e hoje Uhum. eu resido na cidade de Santa Terezinha, aqui no Pernambuco. Massa. Então, seguindo aqui, Tainara, né? Que, enfim, tem diversas referências aqui, entre elas, secretária executiva da Academia Afogadense de Letras, fundou o Clube do Cordel, né? Inclusive, esse lançamento que nós estamos fazendo hoje é de cordel. E aí, Tainara, como é que tu estás? Deixa eu abrir aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora está passando. Tô ótima, né? Junto de vocês. Laíga, que é uma referência assim, cultural para a gente, né? Mobilizadora, produtora cultural, linda, linda, incrível. E as meninas, Francisca, que é uma referência poética, né? Sempre. Elivanda, com quem a gente tem aprendido muito, né? Não é porque ela está chegando agora que não nos tem ensinado. O cordel dela é a própria pedagogia do que significa a verve poética, no sentido de que ela tirou lá do fundo das experiências dela e transformou isso em poesia, né? Então, estou ótima de estar aqui. Agradeço demais o convite. Interessante que vocês, quando falam, minha gente, tudo sai poesia. Tudo. É falando, vai sair poesia. É impressionante. E Francisca é de Guaraci, né, Francisca? Olá, gente. Sim, moro na zona rural aqui do município de Guaraci. Massa. E eu estava vendo aqui, Francisca, tu escreves desde os 14 anos. Comecei rabiscando, né? A gente inicialmente, pelo gosto, né? Começa a tentar arriscar, tentar imitar a escrita daquilo que a gente vê, que gosta de ler, de apreciar. Então, foi a partir dos 14 que eu comecei mesmo, assim, a engatinhar, buscar aprender. E aí, eu vi que tu participou, né, de diversas coletâneas e antologias, né? Posso citar aqui a coletânea O que é Poesia, né? A coletânea das Mesas de Glosas do Pajeú, antologia literária e fotográfica Profundanças 3, que é um trabalho lindíssimo, né? O Voo Audiovisual e a coletânea de mesa de glosas da primeira feira de poesia do Pajeú, né? Além desse que a gente está aqui fazendo o lançamento. Aí eu fiquei curiosa com algumas coisas, assim, esse voo audiovisual,
Que trabalho é esse? O voo audiovisual é o dispositivo por onde a coletânea Profundanças ela é veiculada, né? Com a organização da poeta baiana Daniela Galdino. Então, esse é um trabalho muito bonito, que tem uma repercussão nacional, né? Acolhe escritoras, mulheres pretas do Brasil inteiro, e tem-se, né, essa disposição desse material em arquivo para download gratuito. E esse trabalho, né, eu participei da terceira edição, então já haviam 2 edições anteriores, e acredito que agora, em 2022, esteja chegando uma próxima edição desse projeto. Daniela é incrível. Eu participei de um momento de um lançamento em Recife. Odailta estava presente e outras, e assim, é um trabalho maravilhoso, né? Esse diálogo da poesia com a fotografia e a própria temática. É muito massa o trabalho que ela faz. E Elivanda, como é que foi, assim, que tu despertasse para a poesia? O que foi que deu? Foi um estalo? Disse, agora eu vou escrever, eu sei como é que é isso. Como é que foi? Meu estalo na poesia, ela está aqui na tela. Francisco Araújo. É verdade. Eu, desde criança, eu sempre gostei de poesia. E quando eu estava tentando aprender a ler, minha irmã tinha uns folhetos em casa e eu comecei a ler tentar ler, né? Porque eu estava tentando aprender a ler. E aqueles versos, aquele ritmo nos versos foi me encantando. E então, desde criança, eu comecei, né? Só que minha cidade, e aqui na nossa região, aqui por aqui, Santa Terezinha, Imaculada, é uma cultura ainda que não tem muito destaque. A questão de produção de poesia. Então, eu fiquei com isso guardado em mim. Aí, iniciei um projeto na escola que eu trabalho com meus alunos, e por eu gostar, eu fui passando isso também para eles. E aquele apego que eles foram pegando por a poesia me dava vontade de trabalhar mais e mais. Então, eu comecei a estudar algumas coisas que eu não conhecia, né? Vi que a poesia ia muito além de rimar. E numa apresentação que eles foram fazer aqui, numa festa da padroeira da nossa cidade, ela foi convidada para uma mesa de glosa e foi aonde eu vi a primeira mulher glosando. Eu nunca tinha visto. Então, aquilo me encantou. E a partir daí, eu comecei uma amizade virtual com ela, eu insistente, ela muito insistente, e ela começou a me ajudar. Eu ia fazendo algumas estrofes e mandando para ela, e ela foi começando a me ensinar, porque na verdade eu nem sabia direito o que era métrica, esse tipo assim, de necessário, né, para uma poesia, como é que eu posso dizer? A poesia É um pouco mais que tradicional, né? isso. E essa de cordel, né? Ela bem. Então, ela ia corrigindo, sempre assim, de um jeito muito sutil, que me deixasse pensar sobre aquilo. Ela não me dava a resposta pronta. E aquilo eu ia procurando aprender mais, até que, enfim, que eu comecei, certo dia, eu lembrava dessas histórias do meu pai, falando sobre o motor de agave, e eu ia até fazer só uma poesia, na verdade, não pensava ir tão além. Mas eu sempre dizia a ela que eu tinha vontade de fazer cordel, essas coisas, me encantava. E ele começou a falar da história e eu fui desenvolvendo sobre o tema, e eu perguntava e coletava as informações com ele, com meu irmão, e, enfim, deu o cordel de 32 estrofes. Eita, danado! Começou assim. E tu falasse aí tu formasse na Fafapai, né? Que eu já FASP, eu também. Alguma de vocês também não? De Francisco ou Tainara? A gente está lá, né? Está se formando. Isso, Ah, cursando. olha aí.
Tá vendo? E aí eu lembrei, Tainara, que tu também fizesse um projeto, Poesia na Escola, né, com turmas do primeiro ao quinto ano. Como é que foi? Como é que rolou essa experiência? Foi minha primeira experiência com cordel, com fazer cordel, né? Porque, na verdade, eu fui chamada para fazer uma declamação nessa escola. E, a partir da declamação, eles estavam em um projeto, sempre tem projetos, né, de leitura, de produção na escola, e eles estavam em um projeto de justamente fazer cordel. Só que ninguém na escola sabia fazer cordel, e tampouco eu. Nunca tinha feito um cordel, não sabia como fazer. Mas acharam que porque eu sabia declamar, eu sabia fazer. Me chamaram, né? Ó, tu não podia coordenar um projeto de literatura de cordel, não posso mesmo? Não sabia fazer cordel. Não, vai ser um desafio, mas não faz nada, porque eu não aprendo a fazer. E aí, do meio para o fim, eu precisei fazer, né? Porque no final tinha que ter o produto, né? O cordel pronto. Sim. E aí foi meu primeiro cordel, né? O Desencontro da Poesia. Eu acho, inclusive, que eu já lancei aqui no Sertão Alternativo. Sim, sim. E aí foi isso, foi incrível, porque a gente construiu cordel em todas as turmas, né? Do primeiro ao quinto ano, inclusive eles participaram do concurso nacional, foi muito bacana. Nossa, que massa. Qual foi a escola que tu... Foi a Petronila. Ah, sim, Ficou, ela... Petronila ficou do Campos Góis, né? Sim, tô ligada. É massa. Olha, e assim, tem outras coisas, né? Como é que é o trabalho na Academia Afogadense de Letras? A academia é uma estrutura tradicional, né? Já existe há muito tempo. E aí tem vários matizes de poetas. Tem poetas que não escrevem essa nossa poesia tradicional, como a Elivalda falou, tem poeta que escreve, tem poeta que nem escreve poesia, que escreve conto, né? Outras coisas. Então, lá, justamente, a ideia é reunir todos os matizes da literatura que a gente tem na cidade. E aí é um aprendizado completamente diferente, porque geralmente a gente fica na nossa bolha, né? E aí eu amo a nossa bolha, mas ter contato com os demais faz a gente abrir a mente, né? Pensar em outras formas de desenvolver nossos projetos, nossas ideias, nossa própria poesia, né? Gosto demais da forma como a gente escreve e eu acho que é por essa vereda que eu vou encaminhar minha literatura. Mas é bom pegar outras referências e aprendo demais. Tem gente muito boa lá. Tem Viola, ele já foi vice-presidente, hoje é diretor de comunicação, mas é assim, uma pessoa, é um suporte da academia. Dona Verônica, que escreve desde poesia até contos, e aprendo muito com ela, já é da terceira geração, né? Podia ser minha avó, e eu adoro. Passo a tarde conversando com a Dona Verônica e comendo doce com ela na casa dela. Então, é essa experiência de fraternidade entre os vários matizes da nossa literatura aqui de Afogados. E é massa a gente falar, né? Porque eu lembro que distribuíam, às vezes, era um jornalzinho, um folheto bem grande assim, não era? Da academia. Eu adorava quando recebia esse material. E eu não tinha noção disso, porque quando a gente está na escola, né, no ensino médio, vem à nossa cabeça Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, etc., né? E aí, quando a gente vê que na nossa cidade também tem, né, tem também um espaço desse de valorização dos escritores, das escritoras, né, isso é de extrema importância. Demais. E aí, lembrei também de mais uma coisa. Essa questão desse teu projeto foi o que te impulsionou a criar o Clube do Cordel? Ou como é que foi? A partir do cordel, né, eu percebi que é uma literatura muito importante, que, na verdade, transmite o espírito das várias épocas que a gente viveu aqui no sertão, né, principalmente, assim, de onde a gente vem, né? É muito característico nosso, mas que não tem a mesma valorização, até mesmo financeira. Por exemplo, você pega a literatura, já não tem essa valorização que a gente esperava que tivesse, a arte, né, como um todo. Mas a literatura popular, dita popular, no meio da literatura erudita, fica como se fosse assim, né? Popular e erudito, né? Tanto que na Academia Brasileira de Letras tem os eruditos, né? Não tem os populares. O próprio Ariano Suassuna, ele entrou na Academia Brasileira de Letras, mas não pelos seus romances mais populares, né? E sim por um romance erudito, né? Sobre a Pedra do Reino. Mas, a partir disso, discutindo com meus colegas cordelistas, minhas amigas cordelistas, a gente percebeu a necessidade de profissionalizar esse trabalho, porque acaba sendo tão desvalorizado que vira um hobby. E a arte não tem que ser um hobby, né? Então, a gente criou o Clube do Cordel com o intuito de profissionalizar cordelistas, estimular essa profissionalização, distribuir literatura de cordel e formar leitores, né? Distribuir material complementar, fazer lives sobre o assunto. Eu acho que a gente fez mais lives durante esse período
de pandemia do que eu já tinha feito a minha vida inteira. Então, foi incrível esse contato. E as lives foram muito importantes, né, para poder manter esse elo, seja dentro da literatura, da cultura, da arte, né, que nos fizeram sobreviver, né, porque não é só a comida, é a alma também. E então, já que a gente não podia se encontrar, e hoje ainda não pode, assim, do modo como a gente quer, foi o que nos manteve, né, sãos nesse tempo. Eu queria saber agora sobre os trabalhos, né? O cordel que vocês estão lançando. Elivanda falou sobre o trabalho no motor de agave. Eu fiquei muito curiosa com isso. O trabalho no motor de agave. O que é exatamente esse motor de agave? Na verdade, esse é um trabalho que não é muito não é muito conhecido aqui, né, por a nossa região. Só que na minha cidade, como meu pai também já foi. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque para mim deu uma travadinha aqui agora há pouco, vocês. A gente tá Pronto. ouvindo. Meu pai, ele era dono de motor de agave. Aqui na cidade que eu moro hoje, tinha outros compradores de fibra, né? O agave ele era se produzia a fibra para, através dela, outros produtos, como a corda, a vassoura, né? Uhum. Então, aí meu pai trabalhava com isso e algumas pessoas daqui também, de minha cidade, assim, tinha mais compradores do que trabalhadores. Mas, a verdade, o motor de agave, ele se destacou mesmo na Bahia, né? No estado da Bahia. Ele veio de lá para cá, só que aqui era com pequenos produtores de agave. Mas antigamente tinha mais. Hoje em dia são pouquíssimos os campos de agave e as pessoas que trabalham com isso só produzem mesmo para o consumo próprio, né? Para seu consumo próprio, para fazer alguma coisa de fibra, mas em casa. Uhum. Ai, meu Deus, tá. Pronto. Sim, aí a questão do trabalho do motor de agave era um trabalho, segundo meu pai, que ele contava, né, e está aí no meu cordel, era um trabalho bem árduo, né? Eles trabalhavam muito, recebiam pouco por esse trabalho. Os que mais lucravam eram os compradores, mas quem trabalhava mesmo no pesado ganhava muito pouco. E assim, a cada 15 dias, o motor era mudado de um lugar para outro, porque já tinham feito o corte daquele agave, então já mudava para outro lugar. Podia ser para outra cidade, entendeu? Eles ficavam assim, como ambulantes, de um lugar para outro. Eles não tinham canto certo. Era onde tivesse agave para comprar e ser feito o corte da folha. Entendi. Aí tu fala nesse cordel sobre essa, que é uma saga, né? Porque tem que sempre estar se deslocando para poder fazer esse trabalho. Sim, falo sim. Só que assim, no meu cordel, eu não abrangi assim todos os trabalhadores. De certa forma, abrangi também, mas ele foi especialmente produzido contando a história do meu pai. Mas igual a história dele, teve muitos outros, né? Que passaram por a mesma coisa. É tanto que algumas pessoas que adquiriram meu cordel aqui e leram para seus pais, seus avós, depois me procuraram e disseram que eles tinham ficado comovidos com aquilo, porque retratou a história deles, né? Eles foram também do tempo do agave. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque jamais eu pensei que meu primeiro trabalho ia causar comoção em outras pessoas, como causou no meu pai, que eu até comentei com Francisca, durante esses anos todos, meu pai, eu acredito que vocês sabem, assim, o pessoal de antigamente, ele é bem rude, assim, bem na dele.
E quando eu li a primeira vez, ainda não estava nem no folheto. Ele simplesmente começou a chorar. E aquilo, eu e minha irmã também já começamos a chorar também, porque nunca tínhamos visto meu pai chorando. Meu irmão, ele se desmanchava, que é o mais velho, que foi quem mais trabalhou com ele. Então, isso para mim foi muito gratificante, muito esse trabalho. Eu acho que ele foi, além dele ser o mais importante por ter sido o primeiro, ele vai ser o mais importante por isso, por eu ter retratado uma história tão bonita e ter feito meu pai se comover com isso, Que porque ele é massa. bem duro. Olha aí, tá vendo? Amoleceu o coração do pai. Amolecer, Parabéns, Elivanda. poesia, o melhor de tudo, né? Tu tá com folhetim aí para mostrar, não? Então, assim, ó, Eita, dá para vocês verem bem. dá. Tá, que massa. E esse trabalho, Parabéns. quando a gente lançou aqui no clube, a gente sempre fez uma live, né, com o artista homenageado. E aí foi uma live, acho que das mais diferentes que a gente fez no clube, porque realmente é um cordel que conta a história, como ela falou, conta a história de um povo, né, de uma região, de um número de trabalhadores, assim, importantes, específicos. E, geralmente, a gente ouve essas histórias, mas a gente, ultimamente, não recebe muito material sobre isso. É geralmente sobre amor, cordel, sobre determinadas coisas específicas, pautas. E ela fez um trabalho lindo, que eu recomendo a todo mundo. Entrem em contato, gente. Compre esse cordel, vale muito a pena. Um trabalho lindo sobre a história de vida dos trabalhadores, que no fim das contas é sobre isso que ele escreveu. Foi sobre o pai Sim. dela, mas quanto mais individual, mais universal, né? Acabou tocando muito mais gente. Então, Porque ele representa, né, um grupo. demais. Foi um orgulho grande, assim, gigante para o Clube do Cordão lançar esse trabalho. Massa. E, Francisca, tu estás lançando, você é autora das glosas, né, do mote que foi criado por Tainara. Respeito não é somente no Dia Internacional, não é isso? Isso. Esse folheto, né, ele nasceu justamente dessa proposta do clube de motivar a produção de trabalhos literários, né, voltados especificamente para a produção do cordel. Então, eu tinha participado de uma mesa de glosas, inclusive foi uma das últimas presenciais, em março de 2020, e esse mote ele foi dado nessa mesa. Tainara estava mediando e o mote foi posto lá, né? Respeito não é somente no Dia Internacional. E a partir do momento em que Tainara, né, me trouxe a ideia da proposta do clube, e eu disse, eu vou fazer também, né, fazer um cordel. Já tinha produzido alguns trabalhos antes, mas esse especificamente é o primeiro, né, com esse viés. E pensei em fazê-lo justamente a partir dessa temática e trazendo esse mote. Aí falei com Tainara, acho que vou fazer naquele teu pote, Tainara, que foi posto na mesa. E aí ela deu um aval e eu comecei a escrever. E aí, com algumas demandas, o cordel demorou a sair, mas depois consegui parar e, de fato, escrever, né? Então, aqui está o folheto. Ele vem com a capa de Marcos P. Respeito não é somente no Dia Internacional, o mote norteador, né? O mote são essas duas linhas, né? Que vão dar o título também do folheto, e elas virão, né? Essas duas linhas como temática virão sempre ao final de cada estrofe. E os versos que seguem, eles foram feitos por mim. E aí trouxe essa parceria com Tainara, né? Para que a gente pudesse lançar esse trabalho abordando esse tema, né, que é muito importante especificamente para nós, mulheres, né, onde nós defendemos, principalmente na escrita e nesse cenário poético, uma participação democrática, né, com mais equidade, onde nós possamos, de fato, sermos vistas e ouvidas, para que nós não sejamos, né, mensuradas como um quantitativo menor. Não somos, né? Uhum. Então, dessa maneira, essa temática, respeito não é somente no Dia Internacional, vem falar também, não só sobre as questões do dia a dia, né, questões machistas que são enfrentadas por nós mulheres, mas também ressaltar a importância
da produção feminina no cenário, né, poético. E a literatura, ela está aí para isso, para que nós possamos usá-la, né, a nossa voz seja posta, possamos defender nossos ideais e falar sobre questões que também nos afligem, né? Então, eu acredito que o cordel, a partir disso, possa contribuir com esse ideal. E ele também vem homenagear os 15 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Então, reúne, né, uma gama de objetivos e eu acredito que a gente consiga levar para outras mulheres, e não só para o público feminino, essa reflexão, né, já que nós vemos muitas vezes que apenas no mês de março, né, que chegam aquelas homenagens, aquela coisa bonita que parece que está tudo perfeito e não é. Os números crescem diariamente de agressões, de feminicídios, e o cordel vem denunciar isso também. Então, sejamos defensoras, né, dos nossos direitos e denunciemos todo e qualquer tipo de violência que seja sofrido por outras mulheres. Fala totalmente necessária, viu, Francisca? E com a pandemia isso se agravou, né? A violência chamada doméstica, ela se agravou. E tem também outros dados, que são outros tipos de violências também, né? Que dos desempregos, né, que ocorreram nessa época também, a maioria deles, mais de 90%, quem perdeu o emprego? As mulheres, né? Então, são coisas que realmente a gente precisa trazer para a arte, trazer para a literatura, né? Para as salas de aula, são coisas que a gente leva para a roda dos amigos, que a gente tem que discutir mesmo, né? Infelizmente, ainda não está num cenário que a gente objetiva, e a gente precisa falar sobre isso. Ótimo, Francisca. E Tainara está lançando Gênesis, não é isso? Gênesis, a origem do cangaço feminino. Isso é interessante também. E a fagulha desse cordel também veio daquele primeiro projeto, né? Porque a gente discutia sobre Maria Bonita, Lampião, esses temas nossos, sertanejos aqui da nossa região. E isso ficou na minha cabeça, que eu queria falar sobre isso também. Poxa, eu fiz tantos cordéis com os meninos sobre isso. Queria fazer um meu, né? Queria passar a minha opinião sobre isso. E aí eu fiz essa brincadeira, Gênesis, realmente remetendo à Bíblia, né? Sim. Eu trago algumas passagens onde eu quero fazer esse parâmetro mesmo, entre o início bíblico e o início do cangaço feminino, né? A participação feminina no cangaço. E eu acho, gostei do resultado, principalmente porque veio de uma conquista nossa, aqui do Pajeú, né? A gente fala muito sobre a participação de mulheres, e muitas mulheres fizeram parte desse avanço, né? Por exemplo, Isabelle Moreira, Andréa Miron. Essas mulheres conseguiram, junto com outros poetas aqui da região, que a CEP, né, a Companhia Editora de Pernambuco, finalmente reconhecesse que aqui é muito efervescente, Sertão do Pajeú realmente produz demais, e é injusto que a gente participe somente com uma pequena cota no edital maior. Então, fizeram um edital só para a gente. E aí, esse edital, esse cordel conseguiu ser contemplado, e eu fiquei muito feliz, assim, pelo fato de ter conseguido passar minha opinião sobre esse assunto, que eu acho muito importante, ainda divide opiniões, se o cangaço era bonzinho, se é mau, essa dicotomia, né, sempre. E eu respeito demais o movimento, e queria passar minha opinião de uma forma que realmente marcasse alguma posição, e eu acho que a participação de Maria Bonita e daquelas mulheres fez toda a diferença. E é isso que eu quero falar aqui nesse cordel, e que não tem nada de dissociativo entre acreditar em Deus, defender os valores morais e respeitar o movimento do cangaço. Tu poderia ler ou recitar um trechinho para a gente? Posso. Vou recitar as 5 primeiras estrofes. Ele é feito de sextilhas, né? As estrofes de 6 versos. Essas estrofes a gente rima o segundo com o quarto, com o sexto, né? Os versos pares rimam entre si. E geralmente é o mais característico do cordel, né? Quando o cordel foi lançado por aqui, da Serra de Teixeira para cá, era assim que se escrevia, né? Claro que a gente faz de várias maneiras, mas essa é a forma mais tradicional, feita em sextilha e completa-se com uma septilha. Então, eu digo assim: no princípio criou Deus os céus e também as terras. Nos céus era sol de dia, à noite voava as serras, no chão nasciam as gentes e as gentes faziam guerras.
No chão se inventava a pólvora, no céu se inventava o anil, e as nuvens corriam soltas. Ricos compravam um fuzil para matar índio e escravas sobre o solo do Brasil. Eu achei que ia certo, mas isso está pelo avesso. Desculpem a confusão, às vezes eu endoideço. O que eu disse até aqui está parecendo o começo, mas deixa que isso foi antes do princípio acontecer. No princípio era o verbo e o amor a lhe dizer. Deixa estar que já conserta a cena do alvorecer. Foi em 1911, um ano profundo, onde veio a Luz Maria, que era Gomes num segundo e no outro era somente Bonita, para todo mundo. E Maria Bonita era Maria Gomes, na verdade, né? E a Era? gente era Maria Gomes, e aí de repente tornou-se só Maria Bonita, ninguém sabe mais nem quem era o pai dela, nem a mãe. Engraçado, né? Porque quando a gente cresce, a gente é a filha de fulano de tal, né? Eu não sei se em Guaraci é desse jeito, ou em Santa Terezinha, mas é fulano de menininha. A filha de Janin. Menina de fulano. E depois que a gente cresce, dependendo do que a gente faz com a nossa história, acaba que os nossos pais é que são reverenciados a partir dos filhos, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, Che Guevara. Quem sabe quem era o pai de Che Guevara? Mas todo mundo sabe quem é Che, né? E aí, naquele momento, talvez, ele fosse fulano de seu dito lá na Argentina, né? E é nesse sentido, Maria Bonita se tornou tudo isso porque ela apostou num futuro diferente e o Gomes dela ficou em segundo plano, né? E aí eu remeto aqui porque a gente é a raiz que a gente vê, né? Então, quem for Gomes aí, que admirar o cangaço, pode enaltecer o sobrenome. Aê. E a Livanda também vai ler para a gente um trecho. Abra o microfone. Pronto. Eu vou ler também só as 5 primeiras, né? Onde eu disse, há muitos anos atrás, no Nordeste brasileiro, surgiu uma economia visando gerar dinheiro que transformou o agave em renda para fazendeiro. Mas algum tempo depois, o pequeno agricultor também podia expandir o negócio de valor, plantando em suas terras, cultivando com amor. Esse negócio por ano gerou dinheiro ao Nordeste, a fibra se produzia do sertão ao agreste, na terra de pouca chuva, do forte cabra da peste. Na vida de escassez dessa grande região, o povo trabalhava duro para poder ganhar o pão, o agave era visto como renda e solução. E aí continua, né, a história. Que massa! Muito bom! Aí vamos para a Francisca também. Eu estou super curiosa para, assim, porque eu sou muito de pegar, sabe? Quando a gente acha tipo um livro na internet, aí acha em PDF, eu tenho que baixar, imprimir, ou então depois eu acho o livro, eu compro, e eu quero muito depois ter acesso aos cordéis de vocês. Inclusive para levar para a escola onde eu trabalho. Acho as temáticas bem interessantes. Francisca. Eu quero Então, dessa vamos de lá. você também. Ah! Respeito não é somente no Dia Internacional. Ele é composto por décimas, né? Em versos heptassilábicos, onde a gente conta 7 sílabas métricas, mas esses são alguns detalhes da regra, né? Da composição. E eu disse: nós mulheres exaltamos, em grito de liberdade, a busca por igualdade nas lutas que conquistamos. Por tudo que já passamos ante o machismo brutal, o selo patriarcal não tem valor no presente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Não só no terceiro mês que nós devemos ser vistas, pois somos protagonistas lutando por voz e vez. Onde a violência fez mais uma vítima fatal, sangra o corpo social desse Estado negligente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Juntas pela garantia da quebra de preconceitos e entre diversos direitos, acesso à cidadania. Se o voto já foi um dia um divisor cultural, tomou forma universal, porque hoje é diferente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Não adianta dar flores, dispensa os discursos secos, enquanto em ruas ou becos houverem cenas de horrores.
sem difusão de valores que combatam o grande mal, a violência atual cresce gradativamente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Eu digo, viva Maria da Penha e a força da sua imagem, mulher que mostra coragem em tudo que desempenha. Para que o machismo não tenha ganho territorial, a lei é marco legal com estatuto vigente, respeito não é somente no Dia Internacional. Sem ter medo, denuncie qualquer ação agressora, atitude opressora que viva e que presencie. Pesquise a lei, anuncie qual é o seu ideal, combata o percentual que mais cresce anualmente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Lá na frente eu digo, para derrubar qualquer muro imposto pelo machismo, resistência e ativismo preparam um novo futuro. Esse é um passo seguro para o avanço social que torna a mulher igual e não subserviente. Respeito não é somente no Dia Internacional. Então, esse é o cordel. Essas são apenas algumas estrofes, né, algumas glosas. Ele é composto por 16 estrofes. Está aqui para quem quiser adquiri-lo também. Então, é isso que eu ia Pode intermediar. perguntar. Quem está assistindo ou que vai assistir a gente, como é que faz para conseguir comprar o cordel de vocês? O nosso arroba, né? Hoje em dia é tudo no Instagram, né? O nosso arroba está sendo divulgado aqui, não? Não, né? Na tela, não sei como é que fica. Não, né? Mas na legenda vai ficar. Pronto. Tem um arroba, né? O meu é @tainara.queiroz. O de Francisca tem muito underline, não me lembro. Mas vai ficar na tela, vai ficar na tela. Então, no nosso arroba pode ser, e também no arroba do Clube do Cordel, né? @clube.do.cordel, por lá também dá para ter acesso, tá? Uhum. E querendo os telefones, dá certo também através do arroba. Massa. E as meninas? Pronto. O arroba do Clube do Cordel, né? Vai funcionar, né? Como uma forma mais rápida da gente conseguir se conectar. Mas pode procurar também. A Tainara disse uma vez que o meu é cheio de frescurinhas. Mas é arroba Francisca _Araújo . Mas se botar Francisca Araújo, eu acho que aparece por lá. Não é difícil de encontrar. Você devia mudar esse arroba, né? Já é uma dica. E a Levanda? O meu é a mesma coisa. Também pode entrar em contato com o Clube do Cordel, né? Ou então pelo meu Instagram, @Elivanda Alves. O meu é mais simples, Francisca. Olha, eu fiquei curiosa aqui com uma coisa, Tainara, porque tu tem, além do trabalho com a Academia Afogadense de Letras, o Clube do Cordel, o Desencontro da Poesia, e esse que você está lançando, tem a semiótica do cuscuz. Quer dizer, quem é pernambucano adora cuscuz. E eu sou de língua portuguesa, né? Assim como as colegas aqui, eu fiquei pensando, como assim? A semiótica do cuscuz. Eu estou estudando Direito e paguei uma disciplina chamada Semiótica Jurídica. E antes de vir para o Direito, eu já tinha feito Psicologia, que eu sou meio doida, sabe, né? Aí já tinha passado por algumas áreas, e a semiótica sempre me chamou a atenção, essa parte da linguística. A semiótica me chamou muita atenção. Eu disse, rapaz, que negócio interessante. Gostei demais da cadeira. Estou doida para chamar a professora para ser meu orientador e estou com vergonha, mas eu vou chamar. Aí eu terminei de assistir uma aula dele e fui fazer meu jantar, porque de noite a aula estava online, né? E o jantar era cuscuz, né? Aí eu pensando em semiótica, fazendo cuscuz, pronto. Nem terminei de fazer o jantar, porque a inspiração fez, não vou perder não, vou escrever. E nasceu, nesse mesmo dia, nasceu esse cordel. E fala sobre o significado do cuscuz para a gente, né? Que o cuscuz não é somente um prato culinário. Aliás, nem um prato é somente um prato, né? Mas o cuscuz tem toda essa simbologia por trás, do que ele representa para a gente. Que é muita coisa. Aí, nesse sentido. Estou curiosa também. Eu quero essa semiótica. Inclusive, esse pode ser um ótimo material, objeto para ser estudado, viu? Sim, essa olha aí. Semiótica do cuscuz. Pode levar para a escola. Então, minha gente,
Sim, aí tem também, desculpa aqui, tem também o projeto 365 dias de poesia. É verdade. Eu participei de um debate da Aldir Blanc, fui convidada por alguns poetas, e a gente foi fazer um debate sobre a nossa poesia, e ao chegar lá eu falei dessa minha... quando eu fui escrever o livro, né, Estrela, eu passei a escrever todos os dias, se tornou um hábito. Se tornou um hábito mesmo. E aí eu falei sobre isso, que era um hábito ter disciplina com a literatura, com a escrita. E aí foi meio um choque, assim, não, mas a pessoa não pode não escrever todo dia. Não, não é que não posso. Tudo bem, mas eu disse que você consegue, você pode, se você quiser, você pode. E eu, naquele momento, me dei conta de que era uma coisa, assim, não era normal. A maioria das pessoas não faziam isso, porque ali havia poetas que eu admirava muito, e eu achava que ia ser normal, e não fui. Então, eu disse, não, tá certo. Então, se eu posso externar uma forma de fazer isso, e outras pessoas também queiram fazer, pode ocorrer, então eu vou externar, né? Então, trouxe para o Instagram, porque aí a gente discute por lá, e muita gente tem contato, caramba, esse projeto. E a partir desse projeto a gente iniciou uma mentoria muito bacana com as meninas. A gente fez... Elivanda participou, né, Elivanda? Acho que foi bacana, não sei. Para mim foi, aprendi demais, gostei demais. E a gente está, inclusive, pensando em voltar, como é que vai reimplementar a mentoria, mas é nesse sentido. Muita gente tem vontade de desenvolver disciplina, de ter intimidade com sua própria voz literária e não consegue porque está fazendo outras coisas, o gerenciamento do tempo, é complicado mesmo. Então, é nesse sentido, está sendo bacana, estou quase terminando. Lá no meu arroba, você pode acompanhar esse projeto. Já está no dia 338, se não me engano. Mas dá tempo para acompanhar, só seguir lá. Minutos de sabedoria já era, minha gente. O negócio é poesia. Minha gente, olha, a gente está chegando ao fim. Eu queria assim, agradecer demais. Foi assim, satisfação conhecer a Elivanda. As meninas da Francisca e Tainara já dão essa força, tanto para o Coletivo Espaço Resistência, quanto para o Festival Sertão Alternativo, há alguns anos já, com a sua poesia, com a sua presença, com tudo isso que vocês carregam, né, na sua história. E é só gratidão, sabe, por mais uma vez, né, por mais um ano. E mais uma vez eu quero que a gente se encontre em 2022, que a gente faça a mesa de glosa, mais lançamento, o que a gente tiver direito. E deixar assim a palavra aberta para vocês falarem o que quiserem, se quiser recitar mais uma vez, fica à vontade, todas as três. Eu vou logo falar, que sou mais faladora. Queria agradecer pelo convite. Inclusive, na correria do dia a dia, eu sou muito ruim de WhatsApp, vou logo dizendo, tu já sabe. E acabei demorando um pouco para responder, mas também respondi e já vim fazer, porque admiro demais o Sertão Alternativo. Poxa, Admiro obrigada. demais o Mangá e o Espaço Resistência. E como eu disse, vocês são uma referência para a gente. Não só aqui no Sertão do Pajeú, mas para fora, porque já adquiriu assim, dimensões que fogem, né, da gente, do nosso raio aqui. Então, só parabenizar pela disciplina que vocês têm com o evento, com o coletivo, porque não é fácil no presencial, imagina no online, né, que a gente teve que se adaptar. Então, parabéns por isso. Mandar um abraço para todo mundo que faz Espaço Resistência, o Coletivo Mangá. Obrigada. É uma honra poder fazer parte disso. E, com certeza, em 2022 estamos juntas. Obrigada. Passa. Eu também quero agradecer, né, o espaço aberto a mim. Muito obrigada. Obrigada a Tainara pelo convite, obrigada a vocês, né, que já foi através dela que eu estou... Deu uma travadinha, Livanda. Então vamos com o Francisco enquanto a Livanda volta. Pronto, vamos lá. Eu quero agradecer, Laiega, pelo convite, pela oportunidade, abraçar a Tainara, Elivanda, todas as nossas mulheres poetisas que escrevem, que declamam, que improvisam. Isso é uma conquista nossa a cada dia, né? Estar nesses espaços, nos posicionando e fazendo cada vez mais parte de um movimento que defende a participação da mulher em ambientes onde antes elas não eram vistas, né? Mas não por falta de capacidade, e sim por inúmeras questões
que insistem em nos limitar, mas nós estamos aí nesse enfrentamento diário e de mãos dadas, engajadas, fazendo com que muitos desses preconceitos, né, sejam rompidos, sejam quebrados, desconstruindo e evoluindo. E eu quero deixar um soneto intitulado Todos os Dias São de Luta, onde eu digo: não dei flores belas sem afeto, pois o ramo sem flor murcha no galho. Pétalas não tem alma de objeto, porque podem chorar gotas de orvalho. Não esconda por trás da rosa a culpa pelos atos machistas de um regime. Rosas não forjarão uma desculpa à carícia que sela a mão do crime. E ao invés de somente cumprimentos, faça parte da voz dos movimentos defendendo os direitos entre iguais. Não queremos ter flores que nos firam. Os silêncios que já nos consumiram hoje não poderão nos calar mais. Então, viva a poesia e viva a participação feminina na mesa de glosas, na produção de cordel e em todos os espaços que nós podemos atuar. Elivanda, é contigo. Arrasou. É que deu uma travadinha, Elivanda. Pronto, agora está travado para mim. Mas a gente está ouvindo. Está ouvindo? Ah. Pronto, é porque eu falando, e eu falando, só que estava sem a imagem de vocês, mas eu pensei que vocês estavam escutando. Então, retomando, né, o que eu estava dizendo, eu quero agradecer ao espaço que foi aberto para mim, por vocês, do Sertão Alternativo, por Tainara, pelo convite. É sempre uma honra estar dividindo tela ou espaços físicos com essas meninas. Eu só tenho a agradecer a elas. Todas estão sempre me incentivando, me ajudando, abrindo portas para que eu possa passar. E de pouco a pouco eu estou passando por essas portas e me encantando mais ainda por a poesia e por a união que nós poetisas temos, né? É muito bonito assim ver essa união das meninas. Tainara, Francisca, vocês veem, ela já tem uma conexão há mais tempo do que eu, mas eu sempre estou no meio, viu? Não pense não, como eu fico para trás, não. Eu vou com vocês. E, eu quero agradecer demais a você, a menina que está aí ajeitando, né, o som, a gravação, A tudo. Vitória. É a Vitória. Um beijo para a Vitória, é uma fofa também. Você é maravilhosa. Muito obrigada, deixou a gente bem à vontade. Eu me senti realmente em casa com vocês. Que bom. A gente está tudo do sertão, é assim mesmo. E Tainara, quer fechar com poesia? Eu queria fechar fazendo uma lembrança, porque a gente fala muito sobre participação feminina, e a gente tem um movimento, né, Cordel Sem Machismo, que teve um espaço grande aí na mídia recentemente, e que a gente não pode deixar isso morrer jamais, assim. Tem meninas muito importantes fazendo cordel por aí. Eu vou citar aqui alguns nomes, vou esquecer de outros, mas tem Isabel Nascimento, né, tem Isis da Penha, tem Daniela Bento, que lançou livro e lançou cordel recentemente. Isis também lançou livro. A gente tem por aqui, pertinho da gente, Isabelle Moreira, como eu falei, André Miron, Milene Augusto fazendo cordel, Carla Montanha, né? Que está agora se lançando também. Só não está aqui nessa live, eu só não chamei porque ela está fazendo uma live da Audi Blank, ela é de Garanhuns, e foi aprovada lá. Inclusive, a gente vai estar, eu e Francisca vamos estar nessa live dela amanhã e depois, né, Francisca, nos dias. E aí, queria... Não é isso? Novembro agora, 11, 12 e 13, Tainara. Eu já ia falar que era no próximo dia. Eu estou me preparando para amanhã, tá vendo meu juiz como tá? Então, pronto, eu queria fechar trazendo esses nomes, porque não somos só nós que representamos o cordel, nem em Pernambuco, nem no Nordeste, nem no Brasil. Inclusive, agora, está me fugindo o nome, mas a academia, né, brasileira de cordel finalmente é presidida por uma mulher. E aí eu solicito aí que vocês, todo mundo tem rede social agora, procurem as redes sociais da Academia Brasileira de Cordel, né? Procurem saber quem é essa mulher, procurem saber quem são essas escritoras
E a gente precisa ler mulheres para que a nossa narrativa seja feminina também, né? Mais da metade da população é de mulheres e a gente só lê homens. Quando a gente vai estudar o cânone, é só homem. Então, tem mulheres produzindo e nossas vozes importam e muitas vezes dizem coisas bastante bonitas, como a gente vê aí no soneto de Francisco. Então, queria só fazer essa lembrança e na próxima live a gente traz um recital aqui para vocês. Obrigada mesmo pelo... Ótimo, minha gente. Gratidão, gratidão de verdade. E vamos torcer para estar junto presencialmente, logo menos, né? Gratidão. Tchau.